Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Leandro Pereira, sou de Física, do Instituto Federal, Campus Paracambi. Estou aqui para a gente poder dar continuidade, né, às nossas videoaulas. O conteúdo de hoje é o conteúdo de fenômenos ondulatórios. Eu faço parte do LISCOMP, Laboratório de Instrumentação e Simulação Computacional Aplicada. E vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Fenômenos ondulatórios. Então, primeiro vamos falar do princípio de Huygens, né? O princípio de Huygens ele estabelece que quando se tem um movimento ondulatório, a cada ponto da frente de onda, ele passa a ser uma fonte emissora de novas ondas com as mesmas propriedades de período e frequência. Então, cada ponto da frente de onda, quando ele vai se movendo ao longo do meio, ele vai fazendo aquela perturbação, fazendo as partículas do meio oscilar, levando aquela energia, né, que a onda transporta, que a onda transporta energia, não transporta matéria. Então esse é o princípio de Huygens, isso é importante para a gente interpretar alguns fenômenos. Bom, então o primeiro fenômeno ondulatório que nós vamos ver é o fenômeno da reflexão das ondas. Então as ondas elas vão sofrer esse fenômeno da reflexão e para isso a gente precisa localizar a frente de onda. Localizar de que maneira? Quando a gente determina um referencial, que é a reta normal ao plano de incidência, faz 90 graus com o plano de incidência, e a frente de onda ela vem formando um ângulo de incidência com a normal, e aqui a frente de onda refletida formando um ângulo de reflexão com a normal. Então está aqui essa localização, esse referencial, para determinar esses ângulos de incidência e de reflexão, onde o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Veremos isso com mais detalhes na parte de ótica, quando estiver trabalhando com a onda eletromagnética, com a onda luminosa. Próximo fenômeno é o fenômeno da refração das ondas. É o fenômeno da onda passar de um meio de propagação para um outro meio de propagação, alterando a sua direção de propagação, alterando a sua velocidade de comprimento de onda, mas mantendo constante a frequência da onda. E por quê? Porque a frequência da onda depende apenas do emissor, da característica principal do emissor. Então, se você não muda a propriedade do emissor, né, você não mexe na frequência da onda. Então, sendo meio 1, o meio de incidência, de onde está vindo, meio 2, o meio de emergência para onde a onda está indo. Temos aqui uma localização também anormal, um referencial, e aqui está o ângulo de incidência, que é o ângulo que a frente de onda incidente faz com a normal, aqui está o ângulo de refração, que é o ângulo que a frente de onda refratada faz com a normal. E aqui é uma relação desse desvio angular, né, do ângulo de incidência, com um ângulo de refração I2, e a velocidade de propagação V1 e V2, os comprimentos de onda λ1 e λ2. A gente vai ver essa relação com mais detalhe quando for trabalhar a parte de ótica geométrica, quando for trabalhar a parte de lei de Snell. Mas aqui já é uma introdução, porque todas as ondas mecânicas também, eletromagnéticas, sofrem esse fenômeno da refração, que é passar de um meio para o outro, sofrendo um desvio e alteração da velocidade de comprimento de onda. Então, aqui a gente está só conceituando nesse momento. Bom, então vamos analisar agora a propagação de um pulso em meios unidimensionais. Então, basicamente, a propagação de um pulso numa corda homogênea. A corda tem uma seção transversal constante, ou seja, ela tem uma espessura constante, vai ter uma massa M e um comprimento L, e a gente vai definir a densidade linear de massa, a grandeza dada por a massa dividida pelo comprimento. Então, μ é a densidade linear, massa sobre comprimento no sistema internacional, massa em quilograma e comprimento em metro. Beleza, pessoal? Isso vai ser importante para a gente definir a velocidade de propagação do pulso através da equação chamada equação de Taylor, que relaciona a tensão na corda
força de tensão, o quanto a corda está esticada, está tensionada, e a densidade linear da corda. Então, a velocidade ela vai ser a raiz quadrada da tensão na corda sobre a densidade da corda. Ok? Então, isso vai ser importante para a gente poder trabalhar, por exemplo, um instrumento de corda. A afinação do instrumento de corda, por exemplo, é dada pela tensão na corda, através da pressão que você faz na borboleta. Né? Você gira a borboleta, você estica ou afrouxa a corda, né, até ela chegar na frequência que você precisa para determinar lá a afinação. Bom, seguindo. Reflexão de pulsos. Então, a reflexão de pulsos na corda, né, ela vai atingir uma extremidade da corda e vai retornar propagando na direção contrária. Então, esse fenômeno denominado reflexão vai acontecer na corda também, e mesmo que a corda esteja fixa ou livre. A corda pode estar com uma extremidade que ela possa se mover, ou pode estar com uma extremidade fixa, né, de modo que ela não pode se mover. Então, está aqui fixa, e aí a corda, nesse ponto, ela não se mexe, ou a corda chega nesse ponto, ela pode se mover. Vejamos aqui, eu montei uns esquemas interessantes para a gente poder observar esse fenômeno. Então, em extremidade fixa, vai ocorrer a reflexão com inversão de fase. Então, se liga aqui no desenho. O pulso está vindo da direita para a esquerda, vai chegar nessa extremidade aqui fixa, onde ele tem uma fase inicial para cima, né? As partículas da corda estão tendendo a subir e depois descer. Então, há uma energia aqui que vai transferir essas partículas, uma força vertical para cima, como está aqui. Como essa corda está amarrada, presa aqui nessa parede, pela terceira lei de Newton, ação e reação, a corda vai fazer uma força para cima na parede, a parede vai exercer uma força para baixo, de mesmo modo, mesma direção, né, na direção vertical, só que com um sentido contrário, ou seja, com um sentido para baixo. Então, quando a parede faz essa força para baixo, vai gerar um pulso com a mesma amplitude, só que com a fase agora para baixo. Ele inverte a fase e passa a se propagar para baixo. As partículas agora vão descer e depois voltar à condição original à medida que a corda, que o pulso vai se propagando na corda. Beleza? Agora, como é que ficaria com a extremidade livre? Com a extremidade livre, o pulso vem, vai chegar aqui, vai fazer uma força para cima, não vai encontrar resistência, então vai subir, vai descer e vai voltar com a mesma fase. Não há inversão de fase, porque não há ali uma força de reação para inverter essa fase. Então, está aqui um gifzinho que eu montei para poder enxergar isso que eu estou falando. Em cima está a extremidade livre, e embaixo está a extremidade fixa. Repara que em cada pedacinho da corda a gente está vendo a indicação da força que o pulso dá, né, em cada partícula do meio, fazendo a partícula subir, descer e voltar, só oscilar, não translada, só oscila em torno de uma posição de equilíbrio. Então, quando chega nesse ponto aqui, por exemplo, aqui embaixo, ela vai tender a puxar para cima e a parede vai fazer uma força para baixo e inverte a fase. Terceira lei de Newton, ação e reação. Aqui em cima, como não tem isso, não tem uma força para baixo, então ela sobe, desce e volta com a mesma fase. Então, bem né, aplicação, né, lá da Física 1, que a gente trabalhou lá, desde Newton, com o professor Rafael, acho que deve ter trabalhado com vocês, ou vocês não, vocês fizeram comigo, né? Vocês foram meus alunos de Física 1, tá certo. Isso aí. Eu trabalhei essa parte com você. Bom, vamos prosseguir. Então, a refração de pulsos também na corda. Então, eu tenho cordas com densidades diferentes, então, emendadas, tipo, quem solta pipa aí, já soltou pipa, quando você tinha linha 10, aí você pegava uma outra pipa com bastante linha, você aproveitava aquela linha, mas aquela linha era a linha 10, ou era a linha roca, que é um pouco mais grossa, e quando você emendava essas duas linhas de natureza diferente, linha 10 com linha 4, por exemplo, ficava meio que enroscando, você sentia, a gente chamava de ficava pasa ou limpasa, algo do gênero. E ela ficava embolando um pouco mais. E a gente sentia uma tensão de volta, assim, pelo menos eu sentia, quando eu debicava a pipa, eu sentia o pulso refletir na minha mão com uma amplitude diferente, eu sentia uma tensão de volta. Quando a linha era inteiriça, esse reflexo, a gente não sentia porque a pipa, né, tava oscilando.
Ali você manda um pulso e quando tem uma emenda, está passando de um meio para o outro. Então, sempre que há refração, pessoal, uma coisa que eu esqueci de comentar na primeira parte de refração, sempre que há refração, também há reflexão. Parte da onda passa, parte da onda volta. Então, vamos observar isso aqui agora na figura. Então, tem duas situações. Ou você vai da menos densa para mais densa, coloca a linha mais fina atrás e a mais grossa na frente, dessa forma aqui. E aí você tem o pulso que está indo, né? Chega aqui na interface, parte dele vai passar, vai refratar, e parte dele vai refletir. Só que a reflexão, tá vendo? Há uma inversão de fase. E por quê? Essa corda é mais pesada, ela é mais densa que essa. Então, quando chega aqui nesse ponto, ele vai sentir uma dificuldade maior de levantar, porque essa corda é mais pesada. Então, ela vai fazer uma força de reação para baixo e vai inverter o pulso refletido nesse caso, quando vai da menos densa para mais densa. Então, eu montei um gifzinho para mostrar essa animação. A onda que vai e passa, mas ela sofre uma reflexão e inverte a fase por conta, né, de estar indo da mais leve para mais pesada. Bom, quando é o contrário, da mais densa para menos densa, o pulso vai chegar na interface de separação aqui e vai sentir que está mais leve de levantar. Então, é como se tivesse uma extremidade livre. Vai haver reflexão, mas não vai haver inversão de fase nesse caso. E aí, a animação fica dessa forma. Está vindo lá o pulso, refrata e volta. Não sei se vocês conseguem observar aqui, o pulso refletido, ele é menor do que o pulso refratado aqui. Aqui o pulso refratado é maior que o pulso refletido, porque a energia passa, mas porque essa cauda é mais leve. Então ela vai, com a mesma energia, ela vai mais alto, né? Em uma massa menor, com a mesma energia, você vai impulsionar isso mais longe. Aqui é uma massa menor, né? Passando por uma massa maior, não vai levantar tanto. E aí a amplitude acaba diminuindo um pouco em relação ao pulso original. Beleza, galera? Avançando? Bom, princípio da superposição. O que é isso? Quando a gente tem um pulso se propagando na corda, e a gente coloca outros pulsos para se propagar nessa corda, então eles vão interagir de modo que essas perturbações vão se somar algebricamente, de modo que a onda resultante vai ser essa a amplitude, né, da onda resultante, do pulso resultante, vai depender das fases, né, dos pulsos originais. Se está na mesma fase, vai somar; se está em fases opostas, vai diminuir, e você vai ter, né, a superposição dessas ondas. Então, essa superposição vai provocar a interferência, que é o fenômeno resultado da superposição de duas ou mais ondas. Então, coloquei aqui um gifzinho mostrando duas ondas vindo, se propagando com a mesma fase, né, em direções opostas. Quando elas chegam no encontro, né, do pulso, eles vão se somar. E aqui eu coloquei uma corda, a corda é a preta, tá? E nessa corda eu faço, de uma ponta eu mando um pulso vermelho, da outra ponta eu mando um pulso azul, e esses pulsos eles vão se encontrar no ponto da corda, gerando essa figura aqui, preta. Beleza? Se você observar nesses pontinhos vermelhos, é onde as fases opostas estão se encontrando. A azul está para cima e a vermelha para baixo. Ou a vermelha para cima e a azul para baixo, dependendo do ponto. Aqui nesse ponto aqui, vai se encontrar sempre com azul para cima e vermelha para baixo, tá vendo? Aqui também. Ó, aqui tá azul para cima, vermelha para baixo, azul para cima. Alterna. Mas aqui nesses pontos onde que não está oscilando, está acontecendo a interferência destrutiva. E aqui nesses pontos onde é que eu tenho a amplitude aumentando, tá vendo? Está acontecendo a interferência construtiva. Isso, por exemplo, você está num aeroporto, os aviões precisam se comunicar com a torre de comando, né? O SINDACTA, né? Que é onde o sistema, né, comanda toda a malha aeroviária. Precisa saber localizar e precisa saber se comunicar com os aviões. Então, se você tem um equipamento que está emitindo na mesma frequência que a frequência da torre de comando,
pode acontecer interferência destrutiva e você atrapalhar a comunicação do piloto com a torre de comando. E isso é uma coisa muito perigosa, muito perigosa. Então, as rádios piratas que ficam localizadas próximas de aeroporto, elas são muito perigosas e por isso são muito coibidas, né, fiscalizadas pela Polícia Federal. E isso é uma coisa de jurisdição federal. Então, por conta disso, por conta de poder causar interferência destrutiva, né? E aí você zerar o sinal, ou até mesmo interferência construtiva, de modo que você sintoniza pela amplitude modulada, e aí se você muda a amplitude, muda a faixa de energia que aquela onda tem e não vai mais captar naquela faixa. Então também vai atrapalhar a comunicação mesmo com interferência construtiva. Ou vai aparecer um sinal cruzado ali, você vai ouvir a voz de alguém, de algum locutor da rádio, no meio da comunicação. Isso vai atrapalhar de alguma forma a comunicação. Beleza? Então, a onda estacionária, ela vai ser também resultado da superposição de onda e das sucessivas interferência construtiva e destrutiva. Então, aquela figura que nós vimos anterior, aquele segundo GIF, aqui ele está estático, né? Você já observaram uma corda vibrando, uma corda de violão vibrando, ela fica parecendo que é duas barriguinhas assim, dependendo do caso do harmônico, né? Mas cada barriguinha dessa, eu chamo de barriguinha, tá? Carinhosamente, mas é um ventre, tá? O nome disso aqui é ventre, tá? E cada ponto desse daqui, que não oscila, são os nós, ou nodos, né? O nodo é onde acontecem as interferências destrutivas. E os ventres é onde acontecem as interferências construtivas. Aqui é uma corda só, a onda está indo, refletindo com uma extremidade fixa, invertendo a fase e voltando. Só que isso acontece tão rápido que a gente observa como se fosse uma figura só, mas não é. É a corda fazendo assim, indo e voltando, indo e voltando. Indo e voltando. Beleza? Detalhes importantes, a distância entre dois ventres consecutivos é meio comprimento de onda. Então, o tamanho de um ventre também é meio comprimento de onda, porque o tamanho de um ventre é a distância entre dois nós consecutivos. Então, a distância entre três nós consecutivos daria 1 lambda. Entre dois nós consecutivos, meio lambda. Beleza? Deu para entender aí, galera? Isso vai ser importante também para alguns problemas. Bom, então vamos avaliar agora a interferência em duas dimensões. Essa é um pouquinho mais sofisticada, mas assim, com atenção a gente chega lá. Então, tem duas fontes aqui, estão em posições 1 e 2, então a fonte F1 e a fonte F2, está uma distância x1, uma distância x2 do ponto P. Se essas distâncias são iguais, x1 e x2 são iguais, esse ΔX aqui vai dar zero, correto? Então, se as ondas estiverem em fase, ou seja, se uma sobe, a outra também sobe, como é que vai acontecer a interferência construtiva e como é que vai acontecer a interferência destrutiva? Que dá para acontecer ambas as coisas. E isso vai depender única e exclusivamente da distância entre as fontes. E essas distâncias vão ter que ser algo proporcional ao tamanho de uma barriguinha daquela, que é a barriguinha que determina a fase, né? Se está para cima ou se vai estar para baixo. Então, vamos observar aqui na figura que eu construí. Inicialmente, a gente tem essa figura com o x1 e o x2, o mesmo tamanho, tá? Mesmo tamanho. Então, o ΔX é zero. Se elas têm a mesma fase, então eu tenho certeza que aqui vai acontecer uma interferência construtiva, porque vai bater morro com morro. Entendeu? Esse ponto aqui bate morro com morro. Então, sempre que a distância for igual, vai bater morro com morro. Agora, quando que não vai bater morro com morro? Quando não vai bater morro com morro, é se eu chegar, por exemplo, ela para frente ou chegar ela para trás. Um morrinho desse. Então, é o que eu faço agora. Então, ela começa daqui. Então, sobe. Aí essa daqui sobe. Sobe. Essa daqui sobe. Aí desce. Essa daqui desce. Sobe. Essa daqui sobe.
desce, essa daqui desce. Aí essa daqui vai estar chegando, essa aqui já chegou primeiro, a outra vai chegar. Só que a outra vai chegar descendo. E aí eu vou ter uma interferência destrutiva porque eu defasei esses caras uma barriguinha dessa daqui, meio comprimento de lambda. Então, toda vez que eu defasar meio comprimento de lambda, uma barriguinha dessa, vai acontecer interferência destrutiva. Então, uma barriguinha dessa, 3 barriguinhas dessa, 5 barriguinhas dessa, sempre que eu tiver múltiplos ímpares de meio comprimento de onda. Então, dá para montar uma fórmula, uma equação, para saber em quais distâncias, x1 menos x2, que eu vou ter interferência destrutiva. Então, tá aqui. Eu preciso ter um número ímpar, certo? Então, para ter um número ímpar, essa aqui é uma referência matemática para sempre gerar um número ímpar. 2 vezes n, sendo n um número inteiro, vai dar um número par, correto? Qualquer número multiplicado por 2, ele vai ser par. Qualquer número inteiro multiplicado por 2, ele vai ser par. E se eu somar 1 a um número par, eu garanto que ele é um número ímpar. Então, se n começa com 0, então vai ser 1, 1 é ímpar. Aí n igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. N igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E assim eu garanto que eu vou ter sempre um número ímpar aqui na frente. Então, sempre que eu tiver um múltiplo ímpar de lambda sobre 2, eu vou ter uma interferência destrutiva. Beleza, galera? E para ter interferência construtiva, eu vou ter um número par, né, de múltiplos de lambda sobre 2. Primeiro a gente colocou com 0, certo? x1 igual a x2. Então, o próximo seria essa diferença aqui, ó, x1 é 1, 2, 3, 4, 2... Aqui são 3. Aqui, x1 são 5 lambda sobre 2, menos 3 lambda sobre 2. Isso vai dar 2 lambda sobre 2. Então, par. Aí o próximo seria 4 vezes lambda sobre 2. O próximo, 6 vezes lambda sobre 2. O próximo, 8 vezes lambda sobre 2. Então, sempre um número par que vai multiplicar lambda sobre 2. Então, como é que a gente garante isso na equação? 2 vezes n, n sendo um número inteiro. Então, se n igual a 0, eu tenho x1 igual a x2, delta x igual a 0. Se n igual a 1, eu tenho 2 lambda sobre 2. Se n igual a 2, eu tenho 2 vezes 2, 4, 4 lambda sobre 2, e assim vai. Então, essa é a conformação quando eu tenho ondas com a mesma fase, tá? Sendo geradas em pontos diferentes, a uma distância que são múltiplos, pares ou ímpares de lambda sobre 2. E aí vai depender. Se for par, eu vou ter uma interferência construtiva. Se for ímpar, eu vou ter uma interferência destrutiva. Beleza? Essa configuração é a configuração natural para ondas em fase. Se eu tiver ondas, lembrando que o número n é um número inteiro. Se eu tiver ondas agora em oposição de fase, vai ser o contrário. Olha lá, agora eu tenho ondas em oposição de fase. Essa aqui sobe, né, e essa aqui desce. Aí eles se encontrariam aqui numa interferência destrutiva, que essa aqui está subindo, essa aqui está descendo, interferência destrutiva. Então, se eu mover um lambda, uma barriguinha dessa para frente ou para trás, ou seja, se eu mover isso, lambda sobre 2 para frente ou para trás, eu passo a ter uma interferência construtiva. Então, os múltiplos ímpares de lambda sobre 2 vão gerar interferência construtiva. E os múltiplos pares de lambda sobre 2, nesse caso, vai gerar interferência destrutiva. Vai ser o contrário da onda em fase. Então, é o que nós temos ali. Perceberam? Esse aqui é uma interpretação um pouquinho mais refinada. Então, dá uma paradinha, assiste o vídeo 1, 2 vezes para você poder acompanhar. Não é nada do outro mundo, não, mas precisa um pouquinho mais de atenção. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui aos nossos fenômenos ondulatórios. O próximo fenômeno é o fenômeno da difração, que é o fenômeno da onda ultrapassar obstáculos, né? Tem um obstáculo físico, no caso, uma frente de onda aqui, uma onda luminosa, está passando por um buraquinho, está gerando uma outra frente de onda, aqui no caso, uma onda circular.
Tá? Então, você vai gerar uma frente de onda que vai gerar uma figura de interferência, vai gerar região de sombra, região iluminada, né? Tem um fenômeno chamado fenômeno de fendas duplas de Young. Vocês podem pesquisar aí na internet, ver no YouTube ou coisa do gênero, para poder visualizar isso. É bem interessante. Eu estou só botando o computador para carregar aqui, tá acabando a bateria. Já foi. Bom. Então, as ondas mecânicas também fazem difração. Você pode, por exemplo, pegar uma seguinte situação. Você está num cômodo, aí seu irmão, sua mãe, seu tio, alguém te chama no outro cômodo. Você não está vendo a pessoa, mas você está ouvindo, porque a onda está passando, né, pelas fendas, né, pelos buracos da parede, da porta, está passando pela porta aberta e está chegando no outro ponto. Está passando por cima, você está num muro, aí do outro lado do muro você tem uma pessoa, você está falando com a pessoa, você não está vendo, mas ela está te ouvindo, né? Então a onda mecânica, a onda sonora, está fazendo a difração por cima do muro. Beleza, pessoal? Então, essa parte é mais qualitativa, não vou trabalhar nada quantitativo da difração, só para vocês entenderem o que é o fenômeno, e as ondas, tanto eletromagnética quanto a mecânica, também fazem difração. O próximo fenômeno é o fenômeno da polarização. Esse é um fenômeno bem interessante, que ele caracteriza pelo seguinte: a polarização é a seleção de uma direção preferencial de vibração, ou um plano preferencial de oscilação, se você estiver falando de uma coisa tridimensional. Então, a figura que eu montei, isso daqui, eu tenho uma corda, eu estou girando ela assim. Então, ela está oscilando assim, está oscilando assim. À medida que eu coloco essa corda passando por uma fenda, de modo que a fenda seja na vertical, e só possibilite a corda subir e descer, não possibilite a corda fazer esse movimento, a corda não vai mais oscilar na horizontal quando ela passar por ali, ela só vai oscilar na vertical, como mostra aqui a figura. Ela está oscilando aqui, tanto na vertical como na horizontal. Ao passar por aqui, ela só oscila agora na vertical. Se eu tiver uma frente de onda assim, que oscila em várias direções, aqui numa diagonal, aqui na outra diagonal, aqui na vertical, e for passar por uma fenda, vai selecionar a direção preferencial, que é a direção vertical, que é a direção da fenda. Beleza? Todos os outros frentes de onda não vão passar. E onde isso é importante, professor? Na porta do micro-ondas. O micro-ondas, se vocês abrirem a porta do micro-ondas de vocês, olhar por dentro, vocês vão ver uma grade, que é uma grade que vai ter linhas na vertical e linhas na horizontal. Então, vai bloquear as ondas que vêm com a polarização na vertical, porque tem linhas horizontais, e vai bloquear as horizontais, porque tem linhas verticais, então não vai passar nada. Que é o que a gente não quer que passe nada. Tá vendo? Esse é o polarizador, tá vendo? Na figura do GIF. Quando você coloca numa polarização perpendicular uma outra, que é o que acontece com as grades do micro-ondas, você não vê mais intensidade de energia, né? Está medindo ali a energia da radiação naquela escala ali. Quando você coloca com a mesma direção, passa tudo. Quando coloca uma direção perpendicular, não passa nada. Ele bloqueia a passagem. Beleza? Aqui para uma onda luminosa. Você tem os óculos escuros também, eles são polarizadores. Se quem tiver um óculos escuro em casa aí, ou tiver 2 óculos escuros em casa, acho que com 2 é melhor, porque não tem que mexer na lente, arrancar a lente fora. Você coloca uma lente e depois pega o óculos e coloca perpendicular a outra lente e tenta observar. Você vai ver que a luminosidade vai diminuir drasticamente, porque o óculos escuro é um polarizador, ele diminui a passagem da quantidade de frente de onda que você tem ali incidindo. O óculos escuro é para diminuir as luminosidades, você tem uma visão mais confortável em ambiente com muita luz. Beleza, galera? Tá claro aí o que é esse fenômeno? Bom, próximo fenômeno e último fenômeno aí da nossa aula de hoje é o fenômeno da ressonância. Vocês já devem ter ouvido falar em ressonância magnética, alguns exames que utilizam esse fenômeno. Então, o que é o fenômeno da ressonância? Tudo na natureza é feito de átomos, né?
Então, os átomos têm a sua composição, o núcleo com prótons e nêutrons, e a eletrosfera circundando. Então, esses átomos vão se associar e vão gerar moléculas, e isso tudo está vibrando, isso tudo está oscilando. Isso tem uma frequência natural de oscilação. Então, tudo na natureza está vibrando, porque é feito de átomos, os átomos vibram, e tudo tem uma frequência própria, natural, né, de oscilação. O fenômeno da ressonância é quando você pega um outro sistema, ou alguma força externa, que vai estar acoplada, tá ligada a esse corpo, a esse sistema, de modo que vai vibrar na mesma frequência natural desse corpo. Quando isso acontece, há uma transferência de energia para esse outro sistema, de modo que a amplitude é a grandeza que caracteriza o quanto de energia a onda transporta. Guardem isso é importante. Então, esse sistema vai ganhar tanta energia que essa amplitude vai aumentar de tal forma que vai chegar um ponto que o sistema não aguenta mais essa amplitude de oscilação, ele tem um limite de rigidez. E ele vai quebrar, porque ele não aguenta mais oscilar naquela amplitude. Já viram aquele programa da Eliana, que tinha um cara que gritava e quebrava a taça? Tinha uma brincadeira dessa, cara? Então, ele dava um peteleco na taça, quando ele dava um peteleco na taça, ele ouvia o som que a taça emitia, e aquele som estava na frequência fundamental, né, na frequência natural de oscilação da taça. E aí você tentava reproduzir aquela frequência. Não precisava ser um som muito intenso, muito, assim, com um volume muito maior, muito alto, né? Não quero falar essa palavra alto, porque a altura tem a ver com a frequência. Com um volume muito grande, mas com a frequência correta, a frequência natural de oscilação. Aí quando você chega naquela frequência, a taça começa a vibrar e ela vibra de uma maneira que ela não consegue mais, não tem elasticidade para chegar naquela amplitude, e a taça se parte. Então isso para a engenharia é muito importante, para a mecânica é muito importante, porque você precisa ter cuidado na hora de construir prédios, construir pontes, de verificar se tem corrente de vento, né, na região, de modo que esse vento não pode ter a frequência natural de oscilação desse sistema que você está projetando. Porque se isso acontece, olha a figura. Olha como é que a amplitude aumenta à medida que uma força externa vai fazendo o sistema oscilar e a amplitude vai aumentando, vai aumentando. Se isso acontece com, por exemplo, uma ponte, e isso já aconteceu, eu vou colocar aqui agora um GIF mostrando a ponte de Tacoma. Vocês podem pesquisar aí no Google, que tem a história dela. E ela foi projetada num lugar onde o vento tinha uma frequência que era a frequência natural de oscilação da ponte. Então, olha como é que ela vibrava. De modo que ela tem um limite, né? E aí ela não aguenta mais envergar daquela forma e ela vai partir. Ela vai quebrar. Beleza? Então, nos exames, por exemplo, você aumenta a amplitude de oscilação de uma determinada região, você coloca na frequência de um determinado órgão, uma determinada região do corpo, você aumenta ali a amplitude de oscilação e você consegue ter um contraste melhor para ter uma visualização melhor por conta da diferença, né, da oscilação de cada uma daquelas regiões do corpo, daqueles órgãos do corpo. É essa a ideia. Beleza, galera? Então, esses são aí os fenômenos ondulatórios. A gente fica por aqui. Eu vou estar postando essa aula para vocês aí e vou colocar mais outras duas aulas aí para a gente finalizar a parte inicial de ondas. Beleza? Um abraço aí, aguardem as próximas aulas. A gente vai estar junto aí, se precisar de tirar dúvida. Tamo junto aí, pessoal. Um abração.